Viver sem travar a coluna lombar. Aliviar as suas crises de dores na lombar, ciatalgia. Viver sem medo, viver com segurança, com tranquilidade, cuidando do seu corpo. Venha para a História do Dinheiro e Meu Sistema Familiar. Nós temos uma imersão que vai te trazer aquela segurança necessária para a sua vida se você sente dor na coluna lombar constante, na ciática, e ter dor ciática, na cervical, torácica, artrose. Gente, tudo isso aqui nós temos um passo a passo para aliviar e trazer a remissão dessas suas dores. Com tranquilidade, com paz. É aqui comigo, Roberto Firmino dos Santos, na História do Dinheiro em Meu Sistema Familiar. Eu fiquei 30 anos desenvolvendo um passo a passo, juntamente com a educação física, constelações familiares, que é a ciência sistêmica, e a cinesiologia aplicada. Eu consegui aliar todos esses métodos e desenvolver algo muito bom e simples, que leva você a viver com maior tranquilidade, viver com felicidade, viver em paz, né? A gente tem aquela crise de dor lombar, ou a ciatalgia, ou uma artrose também na coluna, né, que é a espondioliose, e isso nos tira totalmente daquele quadro bom de trabalho, aquele quadro bom de produção, produzir, criar filhos, viver normalmente, tendo uma vida assim de sucesso, uma vida efetiva de produtividade. Ter dor na coluna é uma das piores situações que a gente pode ter na vida. E aqui, na História do Dinheiro, Meu Sistema Familiar, comigo, Roberto Firmino dos Santos, especialista sistêmico há mais de 30 anos. E nesses 30 anos eu vim estudando, desenvolvendo esse método. Por quê, gente? No meu trabalho na academia, eu percebi assim, que a maioria das pessoas que tinham dor, principalmente a dor na coluna, elas tinham muita dificuldade de cura. Por mais que elas estivessem com uma estrutura forte, com tudo organizado, mas tinha aquela coisa daquela dificuldade da pessoa curar completamente a sua dor. E eu entrei nesse estudo viabilizando exercícios da educação física, organizando exercícios da constelação familiar, que chama-se exercício sistêmico, ou pequenas mini constelações, ou uma constelação toda organizada em cima da estrutura da cinesiologia, a estrutura da cinesiologia aplicada. Cinesiologia aplicada trabalha essencialmente o movimento do corpo, o estudo do movimento do corpo. Se a gente entende como funciona o nosso corpo numa situação normal, a gente consegue trazer esse corpo para a mesma situação se acontecer algum impedimento dentro. E a gente tem como alguns impedimentos o nosso emocional. Começo primeiro a perder uma força muscular pela raiva. Daí meu grande parceiro Laerte, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Roberto. Vamos lá, que eu sinto que a doutora Marina está chegando também. A doutora Marina está vindo aí. Querida doutora Marina. Fala, grande Laerte, como é que foi seu final de semana? O que você estruturou de bom para a gente aí? Foi maravilhoso. Eu elaborei umas perguntas para a doutora quando chegar.
não esquece dela fazer um breve relato antes do currículo dela e as perguntas básicas ali para a gente entrar e fazer um diálogo bacana com ela acerca do trabalho dela, acerca da história do dinheiro também, pode ser envolvida, e tu vai conduzindo aí a nossa live hoje. Bacana. A doutora Marina, ela foi minha aluna na sua adolescência. Uma pessoa muito ética, com muita disciplina, e que eu gosto muito. E ela não passou pelos projetos, a história do dinheiro. Nós tivemos, né, uma amizade muito grande, apesar da diferença de idade entre eu e ela, mas a gente tinha uma turma maravilhosa e que se formou na academia, no clube no qual eu trabalhava, que era o Clube Recreativo Mineiro. Trabalhou eu lá e o doutor Marcos Aurélio, que nós tivemos aqui na nossa grande live. Querida doutora Marina, seja bem-vinda. É uma alegria, sim. Você não sabe o tanto e o quanto. Pode ver minha cara aí. Seja muito bem-vindo. Doutora Marina é médica pediatra, bailarina e dançarina. Ela participa também de um bloco carnavalesco com seus 2 filhos adolescentes. Então, essa aí é pau para toda a obra e vai tudo de primeira linha. Parece que está tendo dificuldade aí, né, doutor? Então, a gente vou falando aqui até ela reorganizar ali. Doutora Marina, aos 14 anos, ela iniciou sendo a minha aluna no Clube Recreativo Mineiro, como aluna de ginástica aeróbica. E daí cresceu-se uma amizade. A mãe dela a levou no primeiro dia de aula, falou: Beto, eu passei aqui umas 2, 3 vezes, vi você dando aula, vou matricular minha filha com você. Matriculou a doutora Marina e a sua prima. Ela e a sua prima. E eu acho que todas as duas fizeram medicina. Ficaram comigo de 14 anos até fazer medicina. E depois que fez medicina, ela voltou. E a logística dela ficou meio ruim. Mas a nossa amizade continuou. E hoje somos grandes amigos. Vamos ver se agora dá certo. Estou aqui. Agora dá. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme para mim estar aqui e a gente fazer essa live junto. Eu estou aqui com meus olhos quase que em prantos. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, mas muito importante. Então, vamos lá. Vamos falar para o nosso público aqui primeiro. Onde você está? De qual cidade você é? Eu sou de Belo Horizonte, né? Nascida, criada. Continuarei por aqui, assim espero. Quais as suas formações? Bom, né, oficialmente, né, eu sou pediatra, né, fiz faculdade na UFMG, né, aqui em Belo Horizonte, residência em pediatria no Hospital Municipal de Lombardes. E tenho especialização em terapia intensiva pediátrica. E aí, paralelo a esse caminho acadêmico aí, né, eu desde criança, né, e aí atualmente ainda sou bailarina, eu danço numa companhia de danças de salão. Mas, então, também atuo um pouquinho profissionalmente nessa área, apesar de não ser a minha ocupação principal. Mas é de alto nível. Eu fui num espetáculo seu que só tive que dar calo na mão de tanto bater palma. Obrigada, ela é muito fera. Doutora Marina é muito fera. Agora, doutora Marina, quantos filhos? 2 filhos. E qual a idade deles? Já tem mais idade do que eu tinha quando eu te conheci. Meu mais velho está com 19
e o mais novo com 17. Bacana. Então vamos começar lá por quando você me conheceu. Você iniciou aula comigo lá no Recreativo. Qual era a sua idade? Eu tinha 13 anos, Betão, 13 anos. Eu adiantei eu fiquei com 14 na cabeça, era 13. Mas eu estava com 13 para 14 mesmo, foi isso, assim, eu estava no oitavo ano, que hoje, né, é o nono, né, do fundamental aí, e eu era caçulinha, né, da turma, fui adotada muito carinhosamente por todos, né, porque eu acho que depois de mim, o mais novo talvez tivesse uns 17. Eu era a caçulinha da turma e foi uma época muito boa, né? Foi uma experiência muito marcante, né? E é isso. A gente traz para a vida, né? Essas pessoas que estão no coração da gente desde jovem. A nossa experiência foi grandiosa pela relação que a gente teve de amizade, foi uma relação com muito respeito, uma relação de muito crescimento. E acho muito bacana, eu estava falando com a Laerte aqui, quando você ficou mal aí na conexão, era sua mãe estava sempre lá, sempre dando aquele toque bacana, falando sempre comigo, Betão, eu confio em você, com a minha filha, e, nossa, era uma coisa muito espetacular, coisa quase que a gente não vê hoje, né? Pois é, e foi um momento muito legal, porque eu acho que é isso, eu era muito mais nova, né, do que a maioria da turma, assim, que já estava, né, no final da adolescência, na faculdade, né, assim, a minha melhor amiga da época, né, que é a Ellen, que ainda é minha amiga até hoje, né, eu sou madrinha de uma das filhas dela, né, ela é minha madrinha de casamento, eu sou dela, então é uma parceria para a vida, né? Assim, a minha diferença de idade para ela são 5 anos. Hoje, isso não é nada, mas, né? Eu com 13 e ela, né, 18, isso era muita coisa, né? Assim, e então eu acho que era um receio também, né, da minha mãe, de eu estar naquela turma que tinha uma vida completamente diferente da minha, né? Que estava indo para a escola e voltando, e o povo indo para a faculdade, saindo à noite, né? E aí, ao mesmo tempo que tinha essa diferença, todo mundo cuidava de mim com muita responsabilidade, com muito carinho, né? E fizeram questão de mostrar isso para minha mãe, né? Que apesar de me incluir nos programas, né? Eles iam cuidar de mim sabendo que eu era criança, né? E que eu merecia cuidados diferentes e especiais. Então sempre foi muito legal, assim. E a minha mãe, né? Apesar de acho que dessa preocupação, assim, ela queria estar perto para entender, ela também nunca me impediu, né, de viver isso com vocês. Então, realmente foi muito mais, né, do que gastar energia, fazer ginástica, trabalhar o corpo, né, foram experiências que me amadureceram e que, né, pessoas que fazem parte da minha vida até hoje. Exato, e a participação da sua mãe também era uma participação positiva, né? Ela queria entender, ao mesmo tempo ela estava junto com a gente, somando. Sim. A sua festa de 15 anos, a galera estava toda lá. Então, assim, eu vi o brilho no olho da sua mãe quando ela viu chegando aquela turma toda lá, né? Nós fechamos a festa. E eu brinco, eu tenho uma tradição, né, com a Ellen, né, que é minha amiga desde essa época, a gente tem uma foto juntas, eu e ela, em todo aniversário. E a primeira foto foi na minha festa de 15 anos. E a última foi mês passado, no meu de 50. Que bacana. Que felicidade, que felicidade. Espera, 50 anos? Sim. Roberto, tu não disse isso. Mas, como é que eu digo assim? Mas o tempo que a Marina passou comigo, ela teve esse olhar, assim, não precisa ficar com vergonha de falar a idade. E mesmo porque, olha a beleza dessa moça. Sempre foi essa beleza nota 10. Era falar assim, atividade física. Marina era disparada, uma das melhores alunas.
Disparado. Ia para aula com a vontade. Chegava antes, bem antes, sempre fazia aula num afinco, assim. Cara, você olhava para ela fazendo, você queria ficar dando 10 aulas lá, que a motivação era coisa que não tem igual. Não tem igual. Obrigada. Compreendo bem. Mas eu chamo de doutora ou de Marina? Não, pode chamar de Marina, por favor. Mas legal essa. Eu sou um pedagogo, eu trabalho com crianças e me formei na pedagogia Waldorf depois da academia, né? Eu fiz primeiro a comum, depois fiz a pedagogia Waldorf. Aliás, em Belo Horizonte tem várias escolas maravilhosas Waldorf. E eu tenho uma curiosidade, elaborou umas perguntas aí, mas medicina e dança para a sociedade é uma coisa curiosa, né? Como é que une essas duas, vou chamar de expressões humanas dentro? E naturalmente, né? Eu conheço um diretor da Globo que é médico, Wolf Maia é diretor da Globo, então me parece que a medicina incita as pessoas a ir para a arte, ou foi coincidência contigo, ou o quê? Eu acho que a medicina é uma profissão que exige muito, né? E eu até hoje não tenho muita certeza de como é que eu fui parar nela, assim. Porque se alguém me perguntasse, acho que, né? O Betão deve ter me perguntado isso, né? Quando ele me conheceu e eu falava que eu queria ser bailarina, né? Essa história de ser médica veio meio de repente em algum momento, né? Assim, porque eu sempre gostei de trabalhar o corpo, né, de dançar e de me expressar. E aí, em algum momento, assim, né, a minha família, né, minha mãe, meu pai, são todos professores universitários, então eu vim de uma família, né, de intelectuais, digamos assim. Eu acho que o caminho natural era fazer faculdade, né, a dança era vista como hobby. Ah, tá bom, que lindo, né, coisinha de criança, quer ser bailarina. E não que alguém tenha virado para mim e falado assim, não faça isso. Mas eu sempre assim, tem certeza, assim, balé não dá dinheiro, né? É uma profissão difícil, acaba, né? Acaba rápido, né? O corpo e tal. E aí, no fim das contas, em algum momento eu falei, então, eu gosto de cuidar, eu gosto de mexer com gente, eu estava assim, medicina, fisioterapia, educação física, não sei como fui parar na medicina, assim. E foi um desafio muito grande manter a dança na minha vida durante a medicina, porque a faculdade te exige muito, né? Assim, horário integral, mais os estudos, né? Assim, a residência médica, né? Depois da faculdade, chama residência médica, não é à toa, a gente mora no hospital quase, né? Assim, são pelo menos 60 horas de carga horária de trabalho, então manter a dança na minha vida foi paixão mesmo, assim. Teve momentos onde eu não consegui manter do jeito que eu gostaria, né? E a migração para a dança de salão, acho que veio nesse lugar de que me dedicar integralmente a ser bailarina, estar numa companhia de dança, ensaiar 6 horas por dia, era incompatível, né, com a vida que eu tinha escolhido. E a dança de salão permitia algo mais leve. No momento eu parei de dançar, me apresentar, estar no palco, fiquei me divertindo, usando a dança como válvula de escape mesmo. Até que depois de casada, com filho e tal, uma professora montou uma companhia de tango, que era minha professora de tango, falou, vem, eu falei, fui. E aí retomei esse lugar, né, de estar nos palcos, que é uma coisa que eu amo, me satisfaz muito. Então, assim, não é comum a gente ver os médicos fazendo outras coisas, apesar de que eu acho que a gente deveria muito, exatamente pelo desgaste emocional, né, e físico que a profissão traz, assim, mas é o que me salva, assim, né, eu não sei onde eu estaria nessa vida sem a arte, e aí eu fui dando um jeitinho né, de mantê-la sempre por perto. Que interessante. Ontem eu li uma frase atribuída a Leonardo da Vinci, que diz assim: tudo que é belo morre no homem, mas vive na arte. Me impactou porque
de certa forma, eu sou um pouco artista também, e parecido com o Roberto, eu tive bastante marinas que... Eu fui professor de acrobacia aérea e voltei agora, estou numa escola. Então, a dança aérea, ela tem a ver mais com o balé e a estrutura física do que qualquer outra coisa. Mas a gente inventa lá umas coisas bonitinhas com a galera. Bacana esse teu relato, porque me lembrei também do patrono da medicina, por assim falar, né? A escola que eu estudo temos um instituto de medicina chamado Instituto Serafes. Coincidência ou não, Serafes é mencionado pelas musas artísticas, filhas de Apolo. Então há uma relação, pelos gregos, muito íntima, não sei se tu sabia disso, mas há uma relação muito íntima, arquetípica, do movimento. Pessoal que será indicou lá o seu processo de medicina em relação ao movimento do corpo, porque é uma arte curar também. Então, tá intimamente ligado. E bacana teu relato, sim. E que legal a tua história de entrar na dança aeróbica. Eu também fiz na época que tinha essa moda de aeróbica. Era muito legal, em dupla, em trio. E agora tu tá mencionando isso. Bacana, parabéns pela... Querida Marina, Diga, Bertal. lembrando de quando você conheceu o pai de seus filhos. Oi? Lembrando de quando você conheceu o pai de seus filhos, tá lembrado? Tô, sim. Foi num sábado, na Academia Corpore. É verdade, eu conheci ele no Corpore, mas a gente passou a se falar e conversar por causa da dança. Aí quase todas as fases, menos o do nascimento dos seus filhos, eu tive junto. Não é? Pois é. Vocês eram colegas, né, na Corpore. Assim, não sei se você ainda estava lá, ou se você tinha saído, ou tinham sido colegas, né? Mas eu sei que ele te conhecia de lá também. É. E aí... Não, na época eu trabalhava lá. Nós fomos ensaiar um grupo de ginástica aeróbica que a gente tinha. Você lembra disso? A gente tinha um grupo de ginástica aeróbica, aí fomos ensaiar lá no Corpore. Aí... no Retiro. Era assim, o grupo tinha umas 20 pessoas, né? E era uma galera, quer dizer, não era uma galera, era uma família, né? Era uma família. A galera estava sempre junto, a hora que não estava estudando, estava todo mundo encontrando para ensaiar, conversar, sair, passear, mas aquela coisa sempre fechava no grupo ali, né? O grupo todo firme ali. E o que me marca muito foi quando você conheceu o pai de seus filhos. Exatamente no sábado, a gente treinando lá no Corpore, né, você começaram a conversar, passa um tempo, Marina, namorando o Bruce. Não, passou um pouco de tempo. Agora, conta que você está nos blocos de carnavais aí com seus filhos, conta aí pra gente, que é interessante para a galera saber disso. Uma mãe que diverte com os filhos, que é médica, que é dançarina de dança de salão e tudo mais. Pois é, essa história do carnaval veio graças ao meu ex-marido, né? Assim, ele, da mesma forma que eu tinha esse lado bailarina frustrada, digamos assim, né? Por ter tido abdicado ele tinha o lado da música, né? Ele fez aula de música quando era jovem, estudou no conservatório e tal. E aí, um belo dia, ele falou, tô querendo tocar no carnaval. Vamos. Aí, no início, ele tocava e eu dançava nos blocos de carnaval, né? Os axé, aquelas coisas e tal. Os meninos eram muito novos, tinham, sei lá, 6, 7, 5, né? Um tinha 8 e 6, né? Por aí. Eles tinham mais ou menos essa idade. E aí começaram a ir com a gente em alguns ensaios, e aí queriam imitar o pai, tocar o tambor, né? E aí fomos indo, em algum dado momento eu migrei para tocar também, né? O meu ex-marido virou regente de baterias, né? De blocos de carnaval, e aí a gente começou a acompanhar.
criando o nosso próprio bloco, porque a gente viu que os meninos tinham pouca oportunidade, né? Por exemplo, o Thiago tocou, meu mais velho, né? Ele tocou a primeira vez, olha só o tamanho, né? No desfile do Baianas Ousadas com 8, 9 anos de idade. Mas era assim, aquela bateria gigante, com 300 pessoas, milhares de pessoas seguindo, não era um trem estruturado para criança, né? Não tinha nada programado para eles. E a gente começou a falar, pô, não tem isso aqui. E aí a gente achou, né? Fizemos uma parceria na época com o Samba Queixinho, que era um bloco que a gente tocava, e montamos o bloco infantil. Depois a gente acabou se desligando de lá. Hoje a gente tem o nosso próprio bloco, chama Mindinho, Bateria Mirim. Depois a gente montou bloco de adulto e continuamos tocando num monte de lugar. E os meninos que, né, começaram aprendendo, seguindo o pai e a mãe, tocando tambor de criança. E hoje já são regentes de bateria, igual o pai, tocam todos os instrumentos, fazem música, aula de música, né, fizeram aula de música. E é uma diversão, assim, né? É um momento único em família, assim, é algo que eu não abro mão, né? Assim, porque, né? Assim, só que quem tem filho sabe que eles vão crescendo e vão para o mundo, né? Assim, os meus já nem posso chamar de adolescentes mais, porque meu caçula vai fazer 18 daqui a alguns meses. Então, assim, eles estão para o mundo, né? Mas esse é um momento onde a gente ainda está junto. Então, eu faço muita questão de participar e eu gosto que eles, né, gostem de me ter por perto, né? É uma experiência né, que não tem preço, assim. É muito gostoso ouvir isso, ver assim, tudo que você coloca a mão fica grande, né? Ver essa força que você tem, que eu conheci quando lá nos seus 13, 14 anos, o tempo passa, ela só aumenta. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E sempre foi uma honra para mim ter um relacionamento de amizade com você. Agora, um dia que eu fiquei muito feliz foi o dia que a minha filha, que é bailarina, te conheceu e falou para mim. Eu conheci a Marina, não tinha filho, eu era solteiro. Casei, tive filho, aí conheceu minha filha bailarina. Como é que foi? Para mim, sim, foi uma felicidade, uma coisa muito... Não tem, eu te falo, não tem como expressar. Pois é, eu já tinha assistido a Grécia dançar algumas vezes sem saber que ela era sua filha, porque eu tenho uma filha de uma grande amiga da época do balé, foi minha colega de balé, a filha dela virou bailarina e dançava no balé jovem com a Grécia. Então eu já tinha ido assistir e já tinha, tipo, cumprimentado ela esporadicamente, oi, parabéns, né, e gostei da apresentação e aquelas coisas, né, tipo... Aí um dia eu te encontrei na saída do teatro, lá no Brasil. No Sim Brasil. E aí que você me falou, minha filha, a Grécia. Eu falei, claro, sei quem que é. Mas aí, pouco tempo depois, né, ela foi para São Paulo e tal, e aí, recentemente, eu tenho um outro amigo que dança com ela em São Paulo, na companhia, lá no balé. E aí eu estive em São Paulo passeando e entrei em contato com ele, e falei, amigo, tô aqui em São Paulo, eu quero te ver. Ele, vai rolar um resenha aqui em casa, vem pra cá. Eu, tipo, cheguei 8 horas da noite no aeroporto, larguei as malas no apartamento e fui direto pra casa dele. Cheguei lá, a companhia estava lá, e a Grécia estava, e aí eu fui falar com ela. Eu falei, Grécia, eu conheço seu pai desde que eu era criança e tal. E aí foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade mesmo, né, de conversar e de se conhecer um pouco melhor. Foi bacana. E para mim é uma felicidade enorme. Primeiro você, que a gente tem esse relacionamento maravilhoso, e depois com a minha filha. E o bacana ainda é ela seguir como bailarina. Ela chegou para mim aos 6 anos de idade e falou, pai, eu vou ser bailarina profissional. Falei, tem uma responsabilidade agora. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ela só vi alegria. Só a Grécia. Grande bailarina. E olha o seguinte, ela passou no Enem com 95% de aproveitamento. Então, ela foi de cabeça, falou, é bailarina mesmo, tá.
Não, ela tinha que estar ali, o lugar dela é ali. Agora, minha querida, você como médica pediatra, que é bailarina, dançarina e que se organizou também no fitness, o que você falaria ou fala para os pais, né, das crianças que você atende, se eles te pedirem alguma opinião em relação a esse tema? Nossa, difícil, né? Foi mal, eu te joguei na lona. Num país que não valoriza a arte, né, Marina? Pois é, eu acho isso muito difícil, assim, nosso país não valoriza muitas coisas, né, e é uma coisa que eu senti um pouco isso com meu filho, assim, ele não, quando criança ele falava que queria ser professor, desde pequeno, e todo mundo falava isso com ele, ser professor não vale a pena, não dá dinheiro, desgasta muito, e eu falava, é isso que você quer? E até hoje ele ainda fala, sabe? Ele está na faculdade e falando que quer ser professor de ensino médio. Ele não fala que ele quer ser pesquisador, professor da universidade. Ele quer ser professor de jovens. E eu acho isso muito legal. Apesar de ter escolhido uma área que ele pode seguir uma carreira mercadológica, digamos assim. E aí eu sinto isso, né? Eu via o quanto isso foi para mim, porque durante a minha faculdade, em vários momentos, eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso que eu quero? Estou dedicando minha vida para uma profissão tão difícil, uma carreira, né, que exige tanta dedicação, que lida com a vida das pessoas. Eu não sei o que eu estou fazendo. Se eu matar alguém, né, o cara sabe, assim. Oh, meu Deus, né? Então eu vejo nele, né, esses dilemas das pessoas não incentivando, né? E eu acho que é claro que é importante a gente ter uma profissão que dê o mínimo de dignidade e conforto para a gente sobreviver, né? Assim, mas eu acho que abrir mão, né, da sua paixão, do seu desejo, da sua vocação, porque os outros acham, né? Porque a sociedade é muito complexo, né? A gente tem que achar meio termo, assim. Eu acho que eu consegui achar esse lugar depois de me entender bem nesse lugar depois de muito tempo, porque muitas vezes eu olhava para trás e falava, poxa, eu queria ter feito diferente, mas hoje eu enxergo que é o que tinha que acontecer. Eu consigo. Qual é o nome dele? Meu filho? Tiago. Diz para ele, eu comecei a te seguir ali, manda ele mandar um oi para mim lá que eu quero conversar com ele, porque eu incentivo e digo que vale a pena ser professor de ensino médio. Eu fui 20 anos e assim, com uma outra cabeça, entrar sabendo que é difícil, mas é possível. E que bonito tu incentivar o sonho dele, que bonito. Parabéns também. Obrigada. Vou sim, falar sim. E assim, eu entendo que hoje, né, a medicina, não vou dizer que é só isso, porque eu amo a medicina, eu amo as crianças, eu amo a pediatria, né, mas a medicina paga as minhas contas, né, para que eu possa ser bailarina do jeito que eu quis, né, porque na minha época, diferente de hoje, né, da época da Grécia, assim, não existiam tantas oportunidades de ser bailarina profissional numa companhia, né, aqui em Belo Horizonte a gente tem o Grupo Corpo só até hoje, né, em São Paulo tinha 1, 2 companhias, para além daquelas de clássico tradicionais, que não se encaixava no meu biotipo, nada, no Rio de Janeiro, e era isso, né, tipo assim, mesmo, olha só, mesmo ainda hoje, né, Grécia saiu de Belo Horizonte, está em São Paulo, tal, então, assim, não é uma coisa simples, né, a maioria das pessoas, né, que eu conheço ainda hoje, que são da dança, que eram meus amigos, ou tal, né, vivem sendo professores de dança, né, e não era esse que era o meu sonho. A minha paixão era estar no palco. E aí hoje eu consigo, né, estar no palco em outro tipo de dança, em outro momento, né, de outra forma, mas eu consigo estar no palco sem precisar que isso me traga algum retorno financeiro. Eu tenho a minha profissão e eu consegui trazer né, manter essa paixão na minha vida de alguma forma. Então eu consegui chegar nesse lugar, mas durante muito tempo eu me sentia frustrada e tipo, será que eu me deixei influenciar pela opinião dos outros, né? E é isso que eu falo para o meu filho e é isso que eu falo para as pessoas que tentam colocar para ele que ele tem que abrir mão desse sonho dele, né? Que ele não tem.
Ele pode escolher outro caminho, pode, mas é ele que tem que escolher. E é isso que eu falo, né, para os pais dos meus pacientes, né? Assim, que eu acho que o mais importante é a gente criar filhos felizes, né? Assim, e que a gente vai guiando e orientando para que eles achem o seu caminho, né? Para que não sejam também só escravos, né, da profissão, do trabalho, do ganhar dinheiro, né? Assim, não que isso não seja importante, né? A gente tem que ter isso em mente, planejar aí o futuro e, né, essas coisas, mas eu acho que abrir mão, né, dessa paixão eu não conseguiria, assim, eu seria muito triste sem a dança na minha vida. Mas o bom de tudo é que você conciliou bem os dois, e viveu muito bem os dois. Eu sou cheio de foto lá em casa de você apresentando nos meus grupos de ginástica aeróbica. Vou mandar para tu. Tem N fotos. E teve uma vez também, não sei se você está lembrado, a gente entrou no campeonato de ginástica aeróbica. Aí eram 3 duplos. 3 duplos. Da competição, eu não pude participar. Exato. Mas participava do grupo. A gente tinha algumas viagens, né? A gente viajava, tinha uma coisa bacana. Então, eu olho assim, eu vejo que você é um exemplo. Obrigada. Você muito bem as duas coisas, muito bem. Se organizou bem no fitness, na dança, depois foi para sua medicina, está fazendo bacana até agora, e como mãe, muito mais ainda. É o que eu vejo assim, né? A gente tem que viver. Vamos viver e vamos ser felizes. Se você estiver fazendo as coisas que te fazem feliz, você tem sucesso. E essas coisas você não precisa ficar direcionando o que vai ser no momento. Pode ser no momento aquilo que te preenche. Eu também vivi um pouco disso aí. Na minha época, a educação física não dava dinheiro, não. Aí, você era educador físico, era malandro. Ninguém te valorizava, ninguém nada, né? E, graças a Deus, eu sempre tive uma vida bacana na educação física, muito, muito bacana. Sempre trabalhei nos melhores lugares, sempre conheci as melhores pessoas, sempre fui pelo coração. E engraçado que quando a Grécia falou que ia para a dança mesmo, na primeira falou com 6 anos. Então, quando ela foi fazer o Enem, eu disse para ela assim, faz medicina. Assim, não por você, mas o quê? Eu falei, minha filha, você já é bailarina, você tem que fazer uma outra profissão. Bailarina você já é. Não. Foi lá e fez dança. No dia do Enem, quando eu deixei ela na porta do Enem, ela olhou para trás e falou assim, pai, vou fazer dança. Eu falei, então vai com Deus. Vai com Deus. É isso. Passou com 95%. Então, e é muito feliz. Muito feliz. A vida está dando toda certo. Agora, minha querida, como que você concilia a sua profissão de médica com dança e dar aqueles espetáculos maravilhosos, igual eu vi lá no Teatro da Maçonaria? Que é complicado, né, não? Pois é, eu acho que o que me facilita, né, assim, essa... Eu sou uma pessoa, né, assim, com bastante energia, assim, eu tenho uma amiga que ela brinca que quando eu morrer, eu tenho que ser estudada pela NASA, porque não sabe de onde eu tiro energia para fazer tanta coisa. Mas eu sempre fui essa pessoa inquieta, né, assim, eu estudava, eu jogava vôlei, eu fazia aeróbica, eu dançava balé e música, e aí saí de uma coisa, né, sempre, durante a faculdade eu continuei dançando, né, e fazia ginástica, mil coisas. E as pessoas sabem que eu tenho essa energia, que eu me dedico e que para as coisas que eu gosto, eu vou até o final, assim. Se é para fazer direito. Se não é para fazer direito, eu largo para lá, vou fazer outra coisa, né? Assim,
acho que é até uma dificuldade, assim, né, de ser muito perfeccionista nas coisas, mas isso... e aí, acaba que eu tenho, esse grupo que eu estou hoje, né, eu estou há 10 anos desde a fundação dele, né, eu comecei com a minha professora lá de tango, e esse meu outro, essa companhia onde eu estou hoje era do meu outro professor das outras danças de salão. E ele resolveu montar a companhia, também me chamou por um tempo, eu fiquei nas duas, depois a companhia de tango acabou, né, se desfazendo. Então, eu estou lá desde o início, né? Ele me conhece, ele sabe da minha dedicação, né? Assim, a gente é um grupo que tem uma pegada profissional, mas é isso, a gente não ensaia todos os dias, a gente não tem um salário, né? Assim, a gente ganha, tem cachê, tem alguns projetos que, né, de lei de incentivo, que às vezes a gente consegue receber em período, mas eu não ganho nada para estar lá. Então, a gente tem uma carga horária menor assim, né? São de 6 a 8 horas por semana. Mas a gente ensaia, tipo, sexta-feira, 4 horas da tarde, até de noite, e no sábado de manhã. Então, a gente conseguiu condensar nesses horários onde as pessoas, teoricamente, estão fora do trabalho, né? E eu me organizo para ter, né, essa sexta-feira um pouco mais, né, sair um pouco mais cedo das minhas obrigações médicas. E é isso. Aí quando precisa, né, assim, vai ter um evento, uma participação, a apresentação está precisando correr atrás, eu marco um horário extra, mas a gente se organizou assim. E esse lugar, né, funciona bem por isso. Lá também a gente criou essa família, né, que as pessoas se conhecem, a gente está junto há muito tempo. Eu precisei faltar porque eu estou de plantão, né? Hoje em dia eu não dou plantão mais, mas passei por isso durante mais de 20 anos da vida, né, assim, dei muito plantão, então às vezes eu estava de plantão e tinha que perder um ensaio. Ninguém nunca se preocupou com isso, porque sabia que eu estava ali 100% comprometida, apesar de não poder estar 100% do tempo, né? Diferente se eu estivesse numa companhia de dança como a Grécia está, que eu sou obrigada a estar lá, meu horário, né, 6 horas, 8 horas todos os dias e tal, né, que acho que foi inclusive por isso que eu saí, né, a dança de salão, por mais que existam as companhias e tal, ainda é diferente, né, ainda é mais amador, digamos assim, do que as companhias de dança contemporânea, balé, né, que já tem uma outra história de muitos milhares de anos aí, né, para trás aí, de respaldo das danças e né, do balé, etc. Então, eu acho que isso me facilita, assim, né? A gente tem uma pegada um pouco menos profissional, o fato da gente não ter um contrato, um salário, né? Ele tem uma flexibilidade e eles sabem do meu empenho, do meu envolvimento, da minha paixão, que se eu não puder estar ali naquele momento, eu vou correr atrás do que eu estou perdendo e vou dar o meu, né, 200% quando o espetáculo estiver no palco, né? E é isso. A gente está em montagem de espetáculo novo e estamos lá nessa loucura. E é nítido a tua paixão pela dança, hein? Ô, Roberto, estrutura um dia para nós conversarmos só sobre arte e dança. Eu conto os meus projetos para ela também e a gente liga alguma coisa. E, Marina, eu vou ter que te pedir licença, vou deixar o Roberto seguir a live, porque nós trabalhamos junto num projeto e agora tem formatura aqui na minha escola e eu vou participar como padrinho de uma turma. Então, assim, obrigado pela tua generosidade aí, expor. Eu sou um apaixonado pela arte também. Um dia a gente faz uma live para falar só sobre arte, que vai ser interessantíssimo. Tu vai gostar. E eu vi todos os espetáculos do corpo. Tem até os DVDs dele. Sim. Eu sou bailarino também, de profissão. Em Porto Alegre, eu dancei no grupo Meme de Porto Alegre durante muitos anos e na Companhia de Dança de Porto Alegre, dança contemporânea. Então, hoje eu não estou dançando mais porque eu tenho 55 também e não é desculpa. Não, mas é diferente. É por preguiça. Tenho que corrigir isso. Então, vou deixar o Roberto conduzindo aí e vou olhar depois no final toda a live aí, tá bom? Obrigada, foi um prazer. Olá, meu querido companheiro. Valeu, Roberto. Boa formatura. Querida Marina, fala um pouco pra gente como é o seu relacionamento lá no hospital, no seu trabalho. Isso é interessante para as pessoas ouvirem também, né? Uma bailarina que é médica
Como é que você desenvolve, como é que você organiza toda essa estrutura profissional na medicina? Pois é, hoje eu estou numa rotina bem mais tranquila, né, mais calma, mas isso é de um ano para cá, né, assim, até o início de 2025, eu ainda dava plantões, né, a minha, a minha formação, né, na medicina, além da pediatria, né, na terapia intensiva pediátrica, então eu dava plantão em CTI, eu fui plantonista do Hospital das Clínicas, né, do CTI Pediátrico, do Hospital das Clínicas da UFMG, durante 21 anos, né, e apesar de ser uma área que me preenchia muito, assim, que é uma coisa, essa história, né, da urgência, da emergência, do paciente que está grave, você salvar a vida daquele paciente, é algo muito emocionante, apesar de muito difícil e pesado quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria, né? Então era algo que eu gostava muito, mas é uma vida puxada, estressante, né? A vida de plantões não é fácil, né? Eu perdi a conta de quantos eventos sociais, familiares, né? Eu perdi porque eu estava de plantão e se você não está lá, você tem que colocar alguém no seu lugar. Não dá para você simplesmente, né? Falar não vou dar plantão do CTI, né? Assim, mas foi a vida que eu escolhi. Mas assim, né? Eu tentava me organizar para não perder tantas coisas com os meus filhos, né? Mas às vezes perdi também, perdi viagens, feriados, né? Assim, mas eu, né? Durante a carreira médica, a maior parte do tempo, eu tinha 3, 4 empregos. E acho que isso não é exclusividade minha, a maioria dos médicos, né, ainda é assim, né? A gente trabalha num hospital, aí tem uma carga horária, sei lá, de 12, 20 horas naquele hospital, aí tem mais um outro hospital, você tem mais 12, 20 horas, e aí mais o consultório. A maior parte da minha vida foi assim. Eu tinha plantão em 2 hospitais diferentes e mais o consultório. E era um malabarismo aí mesmo, assim, de preencher, né, assim, muitas horas emendadas, né, sair de um lugar, vai para o outro. E aí, apesar de eu gostar muito, né, chega uma hora que o corpo cobra, assim, né, fisicamente, mentalmente, continuar nessa rotina foi inviável, assim, depois de 25 anos de formada, eu falei, não, acho que agora já deu, né, assim, acho que há algum tempo eu já vinha pensando isso, em reduzir o ritmo, em buscar opções menos estressantes dentro da minha área, né, assim, dentro da medicina, dentro da pediatria, mas o primeiro momento onde eu tentei pensar sobre isso foi antes da pandemia. E aí veio a pandemia e, né, virou a vida do avesso, assim, além de toda a questão financeira, né, de que, né, na época eu ainda era casada e meu ex-marido tem um estúdio, né, de personal. O estúdio ficou fechado durante meses, né, no isolamento. E aí, assim, como é que vai ser, né, a renda só minha, sem a dele? Será que a academia vai falir, não vai falir? Né, que outros custos a gente vai ter, né? Então, assim, foi um momento que, ao contrário, eu não consegui diminuir o ritmo, né? Eu aumentei o ritmo, porque também tinha os colegas de trabalho que são de grupo de risco, né? Mais de idade, ou que tem alguma doença, não podiam dar plantão. Então, a gente assumiu os horários deles, né? Então, eu trabalhava dobrado. Então, foi esse momento onde eu tentei, depois aí não consegui, né? Aí depois as coisas se organizaram, a pandemia foi passando, a vida foi voltando ao normal, né? A minha e a do ex-marido e tal. Aí eu falei, então agora eu vou pensar em diminuir. Aí a gente se separou. Então foi outro momento que eu falei, pô, agora também não dá para mudar muito. E aí, mas finalmente no ano passado, no início do ano passado, eu falei, não, chega, né? Porque se eu não parar, a minha saúde vai me parar, né? Assim, estava muito cansada, emocionalmente principalmente, né? Assim, tal do burnout a gente acha que é só para os outros, mas chega para a gente também. E aí eu tomei essa decisão de largar os plantões. E aí eu pedi demissão, né? Lá no Hospital das Clínicas. E no São Camilo, que é o outro hospital onde eu trabalhava, hoje eu sou meio
freelancer, assim, eu vou para cobrir férias, uma pessoa, alguém ficou doente de última hora, não tem ninguém, mas eu não tenho uma carga horária fixa, eu vou muito esporadicamente para ajudar o serviço, assim, quando, né, eles não conseguem se organizar, e aí atualmente eu estou só no meu consultório, né, pediatria geral, né, particular, só em horário de gente normal, horário comercial, né, de 8 às 18. E é isso, é claro que as demandas, né, não são assim, né, a gente sabe, acho que especialmente os pediatras, né, tem uma demanda muito grande das famílias, né, então, assim, as famílias têm acesso ao meu WhatsApp, né, meu telefone, então, ainda depois que eu acabo isso tudo, eu tenho que parar, orientar as famílias, responder as mensagens, né, as urgências e assim vai, né, mas foi uma alternativa mais tranquila, né, de horários. Agora eu não perco noites de sono, né, assim, eu tenho um horário mais regular, então isso fez muita diferença. Né? Financeiramente, a gente tem que se organizar para lidar com esse imprevisível, né, de não ter um emprego, né, um salário fixo, mas é só planejamento mesmo. Deu tudo certo. Fala para a gente aqui qual é o seu contato do seu consultório, como é que as pessoas podem te procurar. O meu consultório tem um telefone, né? Que quem quiser anotar aí, pois não sei se tem como anotar, porque vai ficar, né? Mas é 98306-1980, né? É o número do consultório, né? Fala com a minha secretária, marca consulta comigo. Eu sou pediatra, né? Geral, atendo de 0 a 18 anos, né? Não faço restrições. E tem muita gente que não gosta, né, de trabalhar com adolescentes, eu adoro, amo. Então, tem alguns pediatras que atendem até 12, 13, 15, eu atendo até os 18. E fica no Sion, pertinho da minha casa, porque ainda tem essa facilidade que eu ando a pé. Agora você está no alto nível de vida, alto nível de qualidade de vida. Eu acho que a gente sempre acha que pode melhorar um pouquinho, né, Betão, assim. Mas eu acho que eu tô num lugar confortável, assim, né? Eu tenho uma rotina tranquila que me permite estar mais com os meus filhos, né? Viver a dança do jeito que eu gosto, estar mais disponível, né? Para os amigos, né? Para as minhas atividades de lazer mas, né? Consigo viver, né? Com um padrão que eu acho confortável, né? Não sou de muito luxo, mas eu, né? Consigo, com o suor do meu trabalho, ter um padrão de vida que eu acho que é o suficiente. Querida, seu depoimento foi maravilhoso, foi assim, coisa de outro mundo. Ô, Betão, que isso. O nosso projeto aqui chama-se A História do Dinheiro e Meu Sistema Familiar. Então, é um projeto que ajuda as pessoas a melhorarem a qualidade de vida. É um projeto que mostra para as pessoas que o dinheiro, ele não é o papel moeda, ele não é o PayPal. O dinheiro é cooperação. Quanto melhor você coopera com o outro, mais o outro irá cooperar com você, e com isso você irá ter um ganho que te manterá num padrão de vida assim, que te deixa feliz, que faz com que você arque com todas as suas responsabilidades e sobre ainda para você divertir, desfrutar, ou se você quiser fazer mais, opa, tem jeito, vamos lá aprender a escalar, a gente consegue fazer de todas as formas. E a sua presença aqui foi muito importante para mostrar essa mudança que você fez na sua vida, mostrar para as pessoas que é possível. Do que eu te conheci dos 13 anos até hoje, você só cresceu, só fez acontecer de uma forma muito simples, uma forma simples e bela. Obrigada. E manteve todas as suas amizades com um alto nível de relacionamento, né? Quando eu olho para você, eu olho para o passado, eu fico muito feliz. Eu falo, bicho, tudo que eu fiz, que eu consegui fazer, também deu resultado.
Agora eu quero te perguntar, qual é a principal lembrança que você tem daquela época que a gente estava lá no recreativo, se divertindo, trabalhando, recreativo, Retiro das Pedras, Marcelo Ferraz, Washington, Marquinhos, Clarice, Ellen. Aí, Ellen, se estiver ouvindo aí, um beijão para você. Oh, nossa, é difícil pensar em uma, né, uma lembrança, um momento, né, assim, mas eu acho que é isso, assim, o que eu mais guardo, né, foi essa sensação do acolhimento, sabe, assim, eu acho que eu me senti acolhida de uma forma, né, assim, tão bacana, tão genuína, né, por pessoas tão diferentes, né, assim, porque era isso, assim, né, tinham os colegas com idade, né, um pouco mais velhas, mas que estavam ali nos seus 18, 20 anos, tinham os adultos, tinham vocês, professores, né, e era isso, era todo mundo um cuidando dos outros, né, assim, era mais do que a gente ia ali, ou mais do que uma turma de rolê, né, a gente frequentava a casa dos outros, a família dos outros, né, a gente queria ajudar, e esse calor, assim, da amizade, né, genuína, do carinho, da admiração, eu acho que é isso que eu guardo, né, porque é o mais importante, assim, né, vão ter momentos, né, algumas aulas, apresentações, né, que ficam marcadas, mas eu acho que o que mais eu guardo é isso, assim, essa sensação de acolhimento que foi, assim, sei lá, diferente e marcante, né, que não dá para pagar, que não dá para vender, né, não tem dinheiro que pague. Só viver e correr gritando, né? Foi bom demais. Foi bom demais. Com certeza. Querido, eles estão dando sinal aqui que nosso tempo encerrou. Um beijão para você. Aí eu vou seguir o Laércio. Nós vamos fazer um outro convite mais para frente, que tem muita coisa boa aí. Eu acho que a galera que ouviu a gente aqui também amou. Com certeza, vai ser um prazer a gente continuar conversando. E é um bate-papo para ajudar a melhorar, ajudar as pessoas a terem uma outra visão de vida, de casamento, de filho, de trabalho e de sucesso. E você é uma pessoa de sucesso que eu admiro muito. Sempre. Obrigada, então. Beijão. E, gente, procure a doutora Marina no contato aí. E sejam felizes. Se me achar, meu Instagram não tem muita coisa de medicina lá, porque não é uma página profissional, mas se me achar por lá, pode me chamar, não tem problema, eu passo o contato do consultório. E quem quiser assistir o espetáculo, né, da minha companhia de dança, vai ser dia 29 de agosto, tá no meu Instagram também, tem tudo lá. Doutor, beijão, sucesso sempre, viu? Não, tchau.